Um monitor gamer precisa de características bem específicas, como taxa de atualização e tempo de resposta bem altos para oferecer a melhor experiência na hora da jogatina. São características como essas que a Dell colocou no monitor Alienware AW2518HF. Por R$ 1.900, ele traz uma tela de 24,5 polegadas, tempo de resposta de 1 milissegundo, taxa de atualização de 240 Hz e compatibilidade com a tecnologia FreeSync da AMD. Vale a pena gastar tudo isso? Segura que eu te conto. Uma coisa não dá pra negar é que esse monitor é bem bonito. Ele segue a filosofia de bordas mínimas encontradas em diversos produtos premium da Dell e traz uma experiência mais imersiva, como grande parte do espaço frontal ocupado pela tela. Com 24,5 polegadas, o monitor Alienware tem um tamanho bom, sem ser muito grosso. O problema é o apoio que vem com ele, na verdade. São 20 centímetros de profundidade a mais na sua mesa e duas pernas enormes que deixam um suporte bem estabilizado. O apoio também é pesado e denso, com mais de 3 kg. Mas esse susto foi só no começo. No dia a dia, eu não me incomodei com o espaço a mais na minha mesa e eu fiquei feliz de poder deixar o monitor na altura dos meus olhos, o que dá uma baita diferença na ergonomia. Esse monitor fica a, no mínimo, 6 centímetros de distância da mesa e pode chegar a 48 centímetros de altura, uma variação que é bem satisfatória. Só que o ajuste é um pouco duro e você vai precisar das duas mãos para subir e descer a tela. O apoio também faz o monitor Alienware virar 25 graus para cada lado e 5 graus para cima. A traseira tem acabamento de plástico cinza e uma tampa que cobre os cabos e os componentes traseiros, mas é meio difícil deixar tudo encaixadinho se você tiver muita coisa conectada. Por sinal, esse monitor tem várias conexões. São duas portas HDMI 2.0, uma DisplayPort, 4 USB 3.0 tipo A, sendo que duas são ativadas por uma porta USB 3.0 tipo B, e também uma saída de 3,5 mm na parte frontal para fones de ouvido, já que o monitor não tem alto-falante integrado. A tela de 24,5 polegadas do monitor Alienware tem uma resolução de 1920 por 1080 pixels, resultando em 90 pixels por polegada, o que é pouco, mas é comum para a categoria. No geral, não fiquei decepcionado, a definição é boa e os pixels são visíveis a olho nu com um certo esforço, então no dia a dia eu acho que você não vai se preocupar. De qualquer forma, eu preferiria uma tela 2K, apesar de saber que o aumento na resolução se refletiria bastante no aumento do preço. A imagem do monitor é bem nítida, não tem exageros, tem um brilho forte e o ângulo de visão é bem satisfatório. Por exemplo, se alguém estiver sentado do seu lado, vai conseguir ver as cores só com um pouquinho de distorção e não vai incomodar muito. Na vertical, ele fica bem mais fácil de perceber o desvio de cor. Eu também fiquei satisfeito com a iluminação traseira, que é bem uniforme. Em testes mais precisos, eu percebi que a luz é mais forte na metade de baixo da tela, enquanto na parte de cima a imagem é mais escura. Dá pra perceber mais isso bem perto das laterais da tela. O escurecimento local do monitor Alienware é ótimo, tem uma pequena área mais brilhante ao redor de pixels brancos quando contrastados com um fundo preto. A gama de cores é bem aceitável, mas eu percebi que degradês poderiam ser um pouco mais suaves. Isso é claro em testes bem precisos, no dia a dia todos esses detalhes são pouco perceptíveis. Nos jogos, a imagem passa de satisfatória para excelente. A taxa de atualização de 240 Hz, o tempo de resposta de 1 milissegundo e o recurso AMD FreeSync deram uma baita diferença na hora da jogatina. Para quem não sabe, o AMD FreeSync sincroniza a taxa de atualização do monitor com a do jogo, evitando imagens tremidas ou cortadas. Mesmo quando comparada com uma taxa de atualização de 144 Hz, e em certas situações era bem clara a melhora quando o monitor estava em 240 Hz. Em games como Battlefield 1 e Dishonored 2, a diferença foi pouco perceptível e sim, 144 Hz seria o suficiente. Mas no Battlefield 4 e no GTA V, a taxa de atualização de 240 Hz melhorou muito a experiência do jogo, principalmente no Battlefield 4. Atirar nos inimigos e se movimentar pelo cenário ficava bem mais preciso. Além do FreeSync, o monitor Alienware tem algumas configurações interessantes para gamers. Ele consegue mostrar a taxa de atualização em tempo real para você ver se você está aproveitando ao máximo os 240 Hz, e tem alguns modos pré-definidos de cor específicos para jogos, e outros que controlam a temperatura da cor, quente ou fria, ou também são responsáveis por diminuir o cansaço dos olhos. Os modos para jogos são divididos em FPS, RTS e RPG.
O que mais distorceu as cores pra mim foi o de FPS, que deixava o branco muito rosa, e o meu preferido foi o de RTS, que trouxe mais saturação que o padrão, mas ainda assim os tons eram bem equilibrados. E também dá para mexer nas suas próprias configurações de ganho, matiz e saturação para fazer o seu próprio modo de cor. Outras configurações incluem um estabilizador de cores escuras, mas que mesmo no mínimo produziu umas sombras estranhas e serrilhados que não estavam lá antes. O monitor tem até um cronômetro embutido nas configurações caso seja útil para o seu jogo. Lembrando que sempre tem uma forma mais barata de comprar o seu monitor ou TV. A extensão do Tecnoblog para o Chrome tem um módulo testador de cupons que testa automaticamente milhares de cupons quando você estiver finalizando sua compra numa loja online e aplica o maior desconto possível. O link para instalar está aqui na descrição do vídeo e no card aí em cima. Mas e aí, vale pagar quase R$2.000 no Alienware AW2518HF? Se você joga bastante e vários dos seus games funcionam bem em 240 Hz, sim, o monitor traz uma ótima imagem com diversos recursos que contribuem para a sua experiência de jogo, ainda mais se você tiver uma placa de vídeo da AMD. Se você tem uma placa de vídeo da Nvidia, pode ficar melhor servido com outros monitores de outras marcas ou da própria Dell, mas que vão custar mais caro. Agora, se você não sente a necessidade de uma taxa de atualização tão alta e prefere ficar nos 144 Hz, existem outros monitores para games que entregam características semelhantes por um preço significativamente mais barato. Dá uma olhada no post completo para ver todos os modelos que eu citei aqui certinho. Bom, a gente vai ficando por aqui, deixe nos comentários sugestões de monitores que você quer que a gente teste, dá um like no vídeo para ajudar na divulgação e se inscreva no canal para acompanhar mais vídeos como esse. É isso pessoal, até a próxima, tchau!